Muito bom dia, irmãos, muito bom dia, irmãs. Estamos hoje em mais uma quinta-feira de estudos espíritas na Casa Ana Prado, Amor e Caridade, no Centro Espírita Ana Prado, Amor e Caridade, em Parintins, estado do Amazonas. Façamos a nossa prece inicial, porque nada se pode fazer sem que o Pai misericordioso, sem que Deus esteja conosco. Pai de bondade e de amor, luz da luz, iluminai-nos em mais um dia de estudos, para que possamos, pela compreensão, pela verdade, nos tornarmos espíritos melhores, a caminho da perfeição moral. Seja em nosso coração, seja em nossos lares, seja e esteja na solução dos problemas das nossas vidas, nos dando coragem e forças para a continuidade de nossa reencarnação no mundo. A nossa gratidão, Jesus, por mais esta oportunidade. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos queridos. E hoje nós iremos, ainda estudando o Livro dos Espíritos, coordenado por Allan Kardec, trazido da espiritualidade maior, por ordem de Jesus, estudarmos o capítulo da perfeição moral. Porque tudo aquilo que fazemos, não tenhamos dúvidas de que a meta é nos aperfeiçoarmos moralmente, é nos transformarmos em espíritos melhores, livres dos vícios, livres de todos os males que ainda nos assombram. Então, neste capítulo da perfeição moral, nós temos alguns ensinamentos dos espíritos superiores endereçados a nós na crosta terrestre. Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos superiores respondem: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, vejamos, sempre haverá virtude quando nós buscamos corrigir os nossos defeitos. Sempre haverá virtude quando nós procuramos não fazer aquilo que prejudicará a nós mesmos e ao outro. Sempre haverá virtude quando nós resistirmos voluntariamente, por vontade própria, a fazer o mal, a agir no mal, a pensarmos no mal. Que beleza de ensinamento! Mas a sublimidade da virtude, porém, estará no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Então vejam, quando nós nos sacrificamos pelo próximo, buscando vencer estes nossos interesses pessoais, isto os espíritos chamam de sublimidade das virtudes.
E continuam: mas a mais meritória de todas as virtudes é aquela que assenta-se na mais desinteressada caridade. Mais uma vez, nós temos que os irmãos espirituais, a espiritualidade, coloca a caridade como um meio de nos tornarmos espíritos melhores, de nos aperfeiçoarmos moralmente. Há pessoas que fazem o bem de forma espontânea, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? E os espíritos respondem a este questionamento de Kardec. Só não têm que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam e suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. Bem, a questão de Kardec é esta. Há pessoas que naturalmente fazem bem para o outro. Não é preciso nenhum empurrão para que aquela pessoa, espalhe o amor aonde quer que esteja, de uma forma natural. Mas já outros é necessário o famoso vamos acordar. Olha o teu irmão que está ao teu lado, pratica a caridade, não só diante da sociedade, como também dentro da tua casa, no teu trabalho, aonde quer que estejas, espalha amor. Mas já outros não. Esses o fazem de uma forma natural. E os espíritos respondem que esses que fazem de uma forma natural é porque já têm em si essa virtude. Já conquistaram essa virtude em vidas anteriores. Já lhes disse que nós vivemos muitas vidas. E todas as virtudes que nós adquirimos ao longo das nossas reencarnações não ficam perdidas. E é por isso que nós vemos pessoas nascerem com determinadas habilidades que elas não sabem de onde vêm. Assim também são as habilidades da virtude, são as habilidades do amor, são as habilidades da caridade. Então, esses que já têm parabéns é porque já despertaram para o amor. Mas não significa dizer que nós, no exato momento reencarnatório, não possamos também fazer o mesmo. E essa virtude, conquistada nesta vida, será levada para a vida posterior, quando o Pai nos a conceder. Os Espíritos dizem que essa virtude, para nós que vivemos na Terra, é algo, eu diria, extraordinário, mas em mundos mais felizes, em mundos onde a felicidade já é o ar que se respira, e nós estamos caminhando também para um mundo de regeneração. Isto de as pessoas terem a caridade na alma, de fazerem o bem, é o que é o natural e não a exceção. Vai depender daquele grupo de espíritos, da evolução espiritual de cada um. É como Jesus nos disse: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito.
Muito bem, vamos em frente. Posto de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual é o sinal mais característico da imperfeição? A pergunta ela é crucial. Qual é o sinal mais característico de uma sociedade, de um espírito, de que ele está ainda, de que ele deve vencer uma estrada de imperfeições? E os espíritos superiores respondem: o interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como, num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Frequentemente, pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e, às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que a alma fique a descoberto. Olhem, o que os espíritos nos dizem sobre esta característica que marca a imperfeição é muito sério, mas muito verdadeira. Já perceberam que todas as vezes que os nossos interesses pessoais são atingidos, nós mudamos? Nós fazemos de tudo, nem todos, evidentemente. Eu falo de uma forma geral, mas já há aqueles em que esse interesse pessoal é causa vencida. Mas, de uma forma geral, este grupo de espíritos que habita a Terra neste momento, no momento em que ele tem o interesse pessoal atingido, ele se transforma. O homem é cheio de qualidades morais, é muito bom, é gente boa, mas a partir do momento em que o seu interesse pessoal é minimamente atingido, ele muda. Sem querer exemplificar de uma forma tão perversa, porque nós respeitamos profundamente os nossos irmãos políticos, mas observem quando algum desses irmãos está na iminência de perder o poder. Está na iminência de ter os seus interesses pessoais prejudicados. Vejam o que são capazes de fazer. Coisas desonestas. Então, este interesse pessoal é, como ele disse aqui, é o que se consegue identificar uma imperfeição. É uma das maiores características da imperfeição humana. Vejam no campo do trabalho, quando o nosso interesse pessoal é mudado. Seja na questão de um cargo, seja na questão da mudança de um horário, nos tornamos terríveis, porque o nosso interesse pessoal foi atingido. Vejam as questões da herança. Quantas famílias se dissolvem a partir do momento em que os bens são deixados e aquela pessoa se acha que não foi bem, que não recebeu os bens que deveria receber. Brigas e mais brigas na justiça com a dissolução da família. Então, meus irmãos, o interesse pessoal, ele é uma linha de corte que identifica claramente o estado de imperfeição de cada um e até de uma sociedade como um todo. Há pessoas desinteressadas,
mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem utilidade real, por lhes não saberem dar emprego criterioso. Tem algum merecimento essas pessoas? Imagine alguém que tenha uma grande riqueza e gaste desinteressadamente. Ele gasta à vontade. E isso nós vemos muito no planeta. Gente que, sabe, que compra uma bolsa por 30 mil reais, tranquilamente, né? E acha barato, e etc. E, de alguma forma, isso é um desinteresse? É o que pergunta Kardec. Ele diz, tem o desinteresse, porém, não o do bem que poderiam fazer. O desinteresse é uma virtude, mas a prodigalidade refletida, quer dizer, o gasto desenfreado de forma irrefletida, constitui sempre, pelo menos, falta de juízo. A riqueza, assim como não é dada a uns para ser aferrolhada num cofre forte, também não o é a outros para ser dispersada ao vento. Observem, meus irmãos, que a questão da responsabilidade com aquilo que temos, em verdade, se observarmos bem, todos nós somos depositários dos bens da vida, dos bens de Deus, e tantas vezes nos tornamos depositários infiéis desses bens e haveremos de nos justificar o dia que retornarmos à pátria espiritual, porque a vida continua após a morte. Quando morremos, meus irmãos, apenas o corpo se vai e a pátria espiritual, a pátria de todos nós, está à nossa espera. Muito bem. Merecerá a reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que ele seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? E essa preocupação lhe prejudicará o progresso? Imagine alguém que esteja trabalhando fortemente e já imaginando lá na frente e dizendo, poxa, eu irei ser muito bem retribuído na espiritualidade quando retornar. Naquele inferno onde vivia em minha encarnação anterior, eu não mais passarei. Eu quero adquirir quero morar em um lugar espiritual maravilhoso. Esta é a minha retribuição. Veja o que dizem os espíritos. O bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. E aí Kardec insiste, contudo, todos alimentam o desejo, muito natural, de progredir, para forrar-se à penosa condição desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será, então, um mal pensarmos que, praticando o bem, podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? Bem, observem que Kardec está ali, digamos, questionando de forma veemente os espíritos. E eles respondem, não, certamente, mas aquele que faz o bem sem ideia pré-concebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso, que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão, que faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. A resposta não poderia ser mais abrangente e mais compreensível. Todo o bem que se faz de uma forma interessada tem suas consequências, porque Deus é capaz de ler os nossos pensamentos. Já lhes dissemos que nós temos um corpo espiritual que não conseguimos esconder aquilo que somos, aquilo que pensamos. Tudo se fica
Tudo está registrado nesse computador biológico espiritual que é o nosso corpo perispiritual. Muito bem. Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária neste mundo e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Bem, aqui Kardec pergunta: o homem deve se espiritualizar? Muito bem, mas nós também devemos buscar conhecimentos científicos? Isto é importante? Eles respondem: sem dúvida. Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Vejam, conhecimento para auxiliar. Não é para guardarmos egoisticamente, como tantos irmãos por aí afora o fazem. Quantos conhecimentos dispõem, mas guardam para si sem auxiliar o próximo? E eles completam: depois, o vosso espírito subirá mais depressa, se já houver progredido em inteligência. Nos intervalos das reencarnações, aprendereis numa hora o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Observem, meus irmãos, esta revelação. Quando nós estamos em corpo espiritual, esta nossa capacidade de aprender, a nossa inteligência, ela aumenta. Nós já não temos mais a capacidade de pensar restrita à caixa cerebral que temos. Então, na espiritualidade, quando estamos dispostos a aprender, nós aprenderemos em minutos o que às vezes gastaríamos anos para aprender. Isto é importante porque, da mesma forma que nós estaremos odiando, em um minuto seguinte estaremos compreendendo e amando. É por isso que muitos não entendem o porquê que nas doutrinações de espíritos sofredores, eles de repente acordam para a realidade que os cerca. É porque esta mesma capacidade que temos como espíritos de aprender conhecimentos, teremos também a capacidade de compreender que aquele mal que praticávamos era uma ignorância. E aí alguns perguntam, mas como que alguém de repente passa a se arrepender? Sim, porque o espírito, o corpo espiritual, está na plenitude das suas características, das suas virtudes como espírito. Muito bem, vamos avançando. Aquele que incessantemente acumula haveres sem fazer o bem, a quem quer que seja, achará desculpa que valha na circunstância de acumular, com o fito de maior soma legar aos seus herdeiros? Eles respondem: é um compromisso com a consciência má. Quantos na face do mundo constroem riquezas com a única finalidade de deixarem isto para os seus herdeiros, para a família, e não fazem nenhum tipo de bem, nenhum tipo de caridade com aquilo de que dispõem em abundância? Já perceberam o que tantas vezes ocorre? Ele, além de firmar um compromisso não com o bem, não com a perfeição moral, os espíritos dizem que ele faz um compromisso, que nós fazemos um compromisso, é com a maldade. Porque geralmente esses herdeiros, eu falo geralmente porque há exceções, dissipam aquilo que recebem
brigam em família, se autodestroem. É um caso a pensar. Muito bem. Será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? Pergunta muito bela, Kardec faz. Às vezes a gente diz assim: ô Senhor, faça com que eu ganhe este prêmio da loteria esportiva. Ah, se eu ganhar, eu vou fazer caridade para os pobres, eu vou abrir uma casa de caridades, eu vou auxiliar o centro espírita, eu vou auxiliar a minha igreja, eu vou estender as mãos aos mais necessitados. E aí os espíritos respondem: tal sentimento é, não há dúvida, louvável, quando puro. Mas será sempre bastante desinteressado esse desejo? Não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal? Não será de fazer o bem a si mesmo em primeiro lugar que cogita aquele em quem tal desejo se manifesta? Será, dizem os espíritos, já conhecedores da alma humana, que ao nos apropriarmos desse prêmio, nós não iremos cuidar dos nossos interesses pessoais? Ora, irmãos, o Senhor da vida nos conhece, o Senhor dos mundos nos conhece profundamente, não é? E se essa fosse a solução, tenho certeza de uma coisa: todos os dias nós seríamos premiados, todos aqueles que pedissem com essa intenção. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Incorrerá em grande culpa, se o fizer para os criticar e divulgar. Mas, quando nós enxergamos os defeitos do outro e dizemos: poxa, isto é feio, isto eu posso me corrigir. Será que eu tenho isto? Será que eu estou vendo com os meus olhos de que esse egoísmo, de que essa mesquinhez, de que essa insensatez só faz o mal? Então, se eu tiver, eu vou me vigiar e dizer: eu vou mudar. Caminhar para a perfeição moral. Observem que essa é a meta. Nós não estamos em recreio no mundo nesse momento. Não pensemos nós que a reencarnação que nos foi dada não é com uma outra finalidade que não seja o de buscarmos a perfeição moral, porque somente através dela, lutando contra os nossos vícios, é que poderemos ser felizes, voar pelas estrelas, morarmos em colônias espirituais, viajarmos pelo universo, sermos verdadeiramente felizes. É por isso que Jesus nos disse: meus filhos, a felicidade não é deste mundo. A felicidade ainda não é deste mundo. Muito bem. Será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? Eles respondem: pois se pode ter consciência do mal que pratica, do bem igualmente deve tê-la, a fim de saber se andou bem ou se andou mal, pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus e, sobretudo, na lei da justiça, do amor e da caridade. Vejam bem, os espíritos, a espiritualidade, ela é maravilhosa. Ela compreende o homem. Jesus compreende, nos compreende. É muito comum chegarmos em nosso recinto, no lar, em qualquer parte, e chegarmos à conclusão, quando buscamos o conhecimento de nós mesmos, e nos confessarmos: eu fui egoísta, eu fui orgulhoso, eu fui vaidoso, eu agi de forma errada em meu trabalho, com meu irmão, eu fui grosseiro, etc.
E aí ele pergunta, e se ao chegarmos nessas conclusões de conhecermos a nós mesmos, dizermos, poxa, hoje eu venci o orgulho, hoje eu não fui vaidoso, hoje eu consegui estender a mão para o outro com desinteresse. Ele pergunta, isto é um mal? E os espíritos respondem, não, se feito de uma forma desinteressada e sem vaidade. Então, quando nós sentamos e chegamos à conclusão de que vencemos no dia para nós mesmos, sem vaidades, os espíritos dizem que isto não é um mal. Da mesma forma que nós temos que nos perguntar se fizemos algum mal no dia em que vivemos. E as paixões? O que são estas paixões que tanto conduzem o homem para o bem ou para o mal? Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Eles respondem, não, a paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Observe, nós, em diversos setores, por exemplo, os cientistas, os professores, os militares, toda a gama da sociedade, quando ela é apaixonada por certas coisas, ela faz muito bem. Se pensarmos bem, quase todas as descobertas científicas que nos fazem o bem atualmente na humanidade são fruto de paixões pela ciência. É gente que nunca desistiu. Às vezes um cientista passa anos e anos tentando descobrir e ele não desiste porque ele tem paixão positiva por aquele episódio. Por exemplo, o nosso querido Chico Xavier, ele tinha paixão por divulgar a doutrina espírita, por divulgar o amor do Cristo pelas mãos dos espíritos. E ele jamais desistiu. Isto é paixão positiva. A irmã Dulce jamais desistiu das suas crianças. E por aí afora, isto é paixão positiva. E quando nós temos essa paixão positiva, nós fazemos e nos dedicamos dia e noite por aquele objetivo. Mas há o excesso que faz da paixão algo negativo. E aí nos causa o mal, nos traz o mal. É a paixão no amor, né? É a paixão pelo crime, não é? Então, esta paixão, em verdade, ela é um instrumento dado pelo Pai e que nós devemos saber utilizá-la para o bem. Como se poderá determinar o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Pergunta de forma inteligente Kardec. Respondem os espíritos, as paixões são como um corcel, aquele cavalo fogoso, impetuoso, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outra. Não vamos muito longe, infelizmente, quantos irmãos têm praticado suicídio infeliz por paixões que nascem do nada, paixões pelo amor, paixões por um falso amor, na verdade,
O ser não consegue controlar esse corcel e a partir do momento em que ele é governado, ele perde o rumo e cai. É a paixão que se transforma em um mal para ele próprio. Muito bem. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Eles respondem sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes, o que lhe falta é a vontade. Realmente, quão poucos de vós, entre vós, fazem esforços. Bem, meus queridos irmãos, os Espíritos respondem que todos os nossos defeitos e vícios nós podemos vencê-los, desde que nós tenhamos vontade e nos esforcemos para tal. Aquele ditado perverso que diz que pau que nasce torto morre torto, ele é colocado perversamente pelo próprio mal para que ele prevaleça. Mas nós, quando nos esforçamos com vontade, nós conseguimos. Vencer o egoísmo? Conseguimos. Vencer o orgulho? Vencer a vaidade? Nós conseguiremos. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? A gente pode contar com a espiritualidade amiga, com os nossos mentores, com os nossos anjos da guarda? Ele responde: se o pedir a Deus, ao seu anjo de guarda, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto essa é a missão deles. Muito bem. Dentre os defeitos da alma que nos perturbam o caminho para a perfeição moral está o egoísmo, este amor próprio excessivo, este culto à personalidade que leva um indivíduo a olhar só para as suas opiniões, interesses e necessidades, e que despreza as necessidades alheias. É um conjunto de coisas ruins. Nós criamos um mundo nosso, somente nosso, em que somos deuses pessoais sem nenhuma responsabilidade para com o outro. Somos o máximo. Temos um excessivo amor próximo. Isso é egoísmo. E aí ele diz: dentre os vícios, qual o que se pode considerar mais radical? E eles respondem: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz. Enquanto não lhe houverdes destruído a causa, tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo o sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Bem, meus irmãos, este sentimento de amor próprio excessivo, de sermos o centro de tudo e não nos preocuparmos com nada a não ser conosco, isso é egoísmo. E ele diz que enquanto não vencermos esse mal, nós não adquiriremos a perfeição moral, porque em todos os vícios que temos está o pai de todos os vícios, está no egoísmo. Observem bem a vaidade.
O homem é vaidoso porque ele quer tudo para si, ele se acha o máximo. Isso é egoísmo. Então, o egoísmo está na causa mater de todos esses vícios. E nós precisaremos vencer esse egoísmo. Dá um jeito de vencer e nos reformar intimamente. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á um dia a consegui-lo? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor darão às coisas materiais. Então, na medida em que nos espiritualizamos, em que nos conhecemos este Deus de amor, em que temos consciência da continuidade da vida, e temos consciência de que temos um universo de mundos, de irmãos e humanidade, de que a vida prossegue após a morte do corpo. Quando vamos adquirindo essa consciência espiritual, nós vamos dando menos valor às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Vejam que os espíritos falam: rever os humanos. Nós teremos que rever os fundamentos das nossas instituições também. Ora, nós temos instituições educacionais, instituições econômicas, instituições políticas, instituições jurídicas, instituições religiosas. Vamos dar um exemplo bem típico. Em termos de reforma de instituições econômicas, servem a ganância pelo lucro que os cartões de crédito infligem à sociedade. É preciso mudar este egoísmo, este interesse, esta ganância. Nas instituições educacionais, vocês já perceberam, os que têm filhos em escolas, que as crianças estão sendo ou são educadas a competirem umas com as outras por notas, por projetos? E às vezes as crianças caem em depressão por não conseguirem ser o primeiro. Essas instituições precisam rever pontos de vista. Viram recentemente uma instituição, diria, religiosa, como o Talibã, que acabou de conquistar o Afeganistão? Eles buscam um fundamento de ignorância em que ele reduz a mulher ao nada, a apenas e tão somente um objeto sexual? Isso é uma interpretação esdrúxula, perversa das leis divinas? Uma instituição religiosa desse tipo é totalmente egoísta. Muito bem, meus irmãos. Vejam que o que os espíritos dizem não é fácil, mas é necessário, não é? Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? A questão de Kardec é bem interessante. Veja o que ele diz. Por ser inerente à espécie humana, quer dizer, por estar na natureza humana. Aí os espíritos corrigem em sua resposta. É exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal. Porém, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade mesma. Quer dizer, isso não está na natureza da raça humana, não. Isto é uma questão individual. Fomos nós que, ao longo de muitas vidas, fomos constituindo este conjunto de vícios, de lagos escuros que ainda estão em nossa alma e que nós deveremos fazer o máximo de esforço
para tirá-los de nós. E não é fácil arrancá-los da alma, porque fomos nós mesmos os criadores destas coisas ruins para os nossos corações. Então ele diz que isto não é da humanidade. Isto é uma característica de nós, espíritos, que aqui estamos encarnados nesta terra. E aí ele continua: ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo como de suas impurezas. Essa é a missão maior de todos nós. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticamente de caridade? Há muito mais homens assim do que eu suponho, e é verdade. Olhem, a gente às vezes fica pasmo e dizer: a Terra está perdida, o mundo está perdido. Não é assim, não. Nós não temos essa bola de cristal, porque bem ali tem um ser que te estende a mão, bem acolá, no outro país, ali adiante. Nós vemos que nesse jardim humano há muito do bem, de vitórias sobre o egoísmo. Então isso não é uma característica, isso não está na natureza da humanidade como um ser. Ela está em alguns humanos, em algum de nós, em nós, e que nós devemos fazer um esforço hercúleo para arrancar, senão não sai. Não adianta você dizer que amanhã você vai deixar de ser egoísta, porque não vai, não sai assim. É um exercício diário de amor, de caridade, de buscar, de compreender, de entender que a vida prossegue, de entender que nós teremos uma vida futura e de compreender fundamentalmente de que este mal será cobrado de cada um de nós. Muito bem. Longe de diminuir o egoísmo, cresce com a civilização, que, até parece, o excita também. Como poderá a causa destruir o efeito? Ele diz: olha, quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Então, a partir do instante em que nós compreendermos, olha, observem bem, o egoísmo humano foi capaz de destruir a natureza, destruir florestas, de contaminarmos a atmosfera com o próprio ar que respiramos? Isso não é egoísmo? Sim, porque na base de tudo isto está a ganância por muito mais. E o que é que acontece no momento? Depois que esse mal se tornou hediondo, nós estamos preocupados em extirpar. Ou a gente extirpa essa condução mental doentia, ou ela nos matará como sociedade, como humanidade. Eis a questão. Muito bem. Qual é o meio de destruir seu egoísmo? Pergunta Kardec. E eles respondem: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pode libertar-se e para cujo entendimento tudo concorre: suas leis, sua organização social, a sua educação, como nós já dissemos, não é? O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva, notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ei-lo levado a ocupar-se consigo, mais do que com os outros. Esta passagem é magnífica, meus irmãos. Aqui nós vamos perceber, como dizem o Espírito, de que esta chaga
chamada egoísmo, ela é transmissível ao outro, porque o outro te enxerga, o outro quer te isolar, quer te deixar ali alijado e tu responde com o quê? Com mais egoísmo. É como se isto fosse e é uma doença transmissível pelas nossas atitudes. É o que ele fala. Já tinham percebido isto? De que nós podemos, com o nosso egoísmo, contaminar o outro? Porque também vai criar em torno de si, ele poderá criar em torno de si um campo de defesa tão mais egoístico do que o seu, tentando lhe destruir? É uma doença da alma que todos nós devemos fazer tudo para extirpá-lo do coração, sob pena de não avançarmos moralmente e de continuarmos em reencarnações dolorosas para a alma. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material. Esta doutrina que lhes falo, que é a dos espíritos, esta que lhes falo, nos faculta a compreensão do nosso estado futuro, real, e não desfigurado por ficções alegóricas. Enquanto permanecermos nessas alegorias, neste estado de sobrenaturalidade, nós não avançaremos. É uma realidade, nós temos uma vida que prossegue, nós vivemos muitas vidas, o mundo espiritual é uma realidade, essa que Jesus já comprovou tantas vezes. Se pensarmos numa vida futura e de que nós podemos tê-la de uma forma melhor, isto é razão mais do que suficiente para que nos esforcemos ao combate íntimo do egoísmo e de seus filhotes, a vaidade, o orgulho, as aberrações, a materialidade e todos os males que daí advêm. Uma coisa nós podemos ter o mais rigoroso, a mais rigorosa certeza. Se nós não nos tornarmos vitoriosos pelo esforço e pela vontade, identificando os nossos males, conhecendo-nos a nós mesmos, retirando dos olhos os véus da nossa ignorância, nós estaremos ainda sem condições de darmos passos mais largos na direção de uma felicidade maior, do famoso reino dos céus. E aí é necessário este esforço. Por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe levará o espírito na hierarquia espírita, de uma forma geral? Bela pergunta. Como é que eu posso reconhecer um homem neste estado de bom homem, não é? De progresso real? Eles respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Verdadeiramente, o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia. Vejam, meus irmãos, todo o bem que podia. Se ninguém tem motivos para dele se queixar, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição,
e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raça, de cor, de crença. Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito de que ele cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, por saber que Deus que lhes deu, também lhes pode retirar. Se sob a sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros e se lembra destas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Respeita, enfim, os seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhes sejam respeitados. Portanto, meus irmãos, é um campo muito belo e, em verdade, todos os conhecimentos desaguam para esta perfeição moral. Esta é a contribuição de hoje para todos nós. Façamos a prece final. Deus de bondade, ilumina-nos o coração. Nós te agradecemos pela bênção que recebemos no dia. Ajuda-nos, nosso Senhor Jesus, a vencermos os males de nossa alma, os nossos vícios, as nossas imperfeições, para que possamos, finalmente, dar passos largos na perfeição da estrada moral que nos reconduzirá ao seio de Deus. Que a paz do Senhor ilumine-nos hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos, e até um novo dia, se esse Deus de amor que nos quer bem e nos ama e nos quer perfeitos moralmente o permitir.